E aí, moçada, boa noite. Hoje vamos fechar o trio Parada Dura falando do Aristóteles. Só lembrando, já falamos do Sócrates, do Platão e também agora vamos falar do Aristóteles. O Aristóteles viveu de 384 a 322. Portanto, 62 anos ele viveu. Há quase que uma ironia aqui. Então, lembrando que o Platão viveu 80 anos, o Sócrates viveu 70, só não viveu mais porque não deixaram. Lembra que fizeram ele tomar cicuta e é um veneno mortal, portanto não pôde viver mais, não porque não quis, mas porque não deixaram. E dos três, o que viveu menos, por que eu falo que é uma ironia aqui? O pai era médico. Nicômaco, pai de Aristóteles, era médico. O que poderia ter levado à morte, ter levado o Aristóteles à morte? Ele tinha um problema crônico de estômago. O azar dele é que na época não tinha omeprazol, não tinha ranitidina, não dava para fazer endoscopia. Então, mesmo tendo pai médico, infelizmente dos três, foi o que menos viveu. Sobre a vida dele, algumas curiosidades, para não me alongar nesse tema. Ele entrou na academia do Platão aos 18 anos e foi uma pessoa de destaque. O Platão o chamou de o nous da academia. Nous não no sentido de peladão, não, hein, moçada? Não vamos se assanhar aí. Nous, escrito nous, ou seja, intelecto. Era o cara mais inteligente na visão do Platão que frequentava a academia. Sobre a vida dele ainda, eu acho que poderia receber um certo destaque. Ele foi professor particular de Alexandre Magno. Para quem não se lembra, o Alexandre, que morreu aos 33 anos, foi um grande conquistador da antiguidade. Basta ver um camarada que foi só até os 33 anos de idade. E os principais lugares de 3 continentes, quais são eles? Europa, Ásia e África, ele conquistou absolutamente tudo. Tudo. Morrendo aos 33 anos de idade. Então imagina alguém que foi professor particular de um camarada com essa capacidade bélica tão importante. Tá? Sobre a vida dele ainda, como Platão tinha academia, só lembrando aquele lugar onde eles faziam o diálogo, discutiam a filosofia ali, né? O Aristóteles também acabou criando o seu espaço chamado de Liceu. Esse lugar para se discutir coisas da razão se tornou tão comum que com o tempo algumas escolas, aqui no Brasil inclusive, receberam no seu primeiro nome o título de Liceu. Quem vai para Curitiba, na Praça Rui Barbosa, há um colégio importante ali e começa justamente como Liceu, aí tem a sequência do nome. Tá? Então, colocadas essas curiosidades sobre a obra dele, nós não temos tantas obras quanto Platão teve. Nós temos aí se chega a um número muito grande, mas algumas que nós poderíamos destacar seria a lógica, que mais tarde o Francis Bacon vai detonar. Quando o Francis Bacon escreve o Novo Organum, ele trucida a lógica aristotélica, menosprezando tudo aquilo que o Aristóteles fez em direção à lógica. Talvez a obra mais importante tenha sido Ética a Nicômaco, e nós temos boas traduções em português, inclusive na coleção Os Pensadores. Nessa obra, o Aristóteles vai discutir coisas como a própria moral. No início ele vai distinguir as duas modalidades de moral, passa organizando e decifrando algumas virtudes, fala sobre o prazer, sobre a amizade. Então é uma obra, mesmo para quem não gosta muito de ler, porque ela tem mais de 300 páginas, ela pode se tornar interessante por algumas curiosidades que ali são encontradas. No que se refere ao conhecimento, o Aristóteles vai colocar 4 categorias e parece-me que há uma hierarquia aqui. Ele vai dizer que a primeira categoria de conhecimento é a sensação, que é aquilo que você obtém pelos sentidos. Depois ele coloca a empiria, que é bastante interessante. Pela empiria, nós conseguimos distinguir uma coisa da outra. É quando eu consigo individualizar.
saber a diferença entre uma coisa e outra, dando aquilo que é de fato para cada ser, o que lhe é peculiar. Num terceiro elemento, ou no terceiro nível, estaria a técnica, e quando eu coloco nível, que é o nível de ascensão, tá? Então, para o Aristóteles, a técnica seria a capacidade que eu tenho para fazer alguma coisa e saber os meios para chegar a tal. Então, uma pessoa que domina determinada técnica é aquele que é especialista em e sabe fazer com maestria determinada coisa, seja lá o que for. E por fim, a ciência, que segundo ele, quando eu chego à ciência, é quando eu atinjo o princípio das coisas, a causa de. E ele vai pegar a ciência e vai dividi-la em algumas modalidades, para ser mais exato, em 3 modalidades, em 3 tipos de ciência. A primeira ciência ele vai colocar como teoréticas, é o saber em si mesmo, não vai além disso. As práticas seria mais no sentido moral, a prática moral. E por fim, as poéticas, que seria praticamente arremeter a questão da técnica, é o saber fazer. Não ir além disso, é o domínio de uma técnica para alguma coisa, aquilo que de fato eu sei fazer bem. Tá? Quanto à questão da metafísica aristotélica, aqui é uma curiosidade, esse termo nem a criação dele, houve um grego antigo que tentou organizar as obras do Aristóteles e houve uma curiosidade. O primeiro lote que ele organizou eram referentes à física. E o segundo lote é o que veio depois da física. Então, se nós pegarmos a palavra metafísica, exatamente esse significado. Além ou depois da física. Por coincidência, os conteúdos que ali estavam eram referentes a. Agora eu busco meu auxiliar aqui, porque algumas coisas não consigo ver, já não tenho mais o alcance da visão como tinha antes. E vou colocar aqui as 4 modalidades de física para as 4 definições que o Aristóteles nos dava. Só, desculpa não ter colocado antes, esse grego que tentou organizar as obras do Aristóteles, tentou fazê-lo, era chamado Andrônico. Então, para Aristóteles, a primeira modalidade de física indaga sobre as causas e os princípios, ou seja, o que ocasiona determinado ser? Essa preocupação. A segunda modalidade indaga o ser enquanto ser, ou seja, aquilo que faz de fato um ser ser o que é. A terceira modalidade indaga sobre a substância. Bem simples aqui. Quer saber quais são as modalidades, os tipos de substâncias existentes. E por fim, a quarta modalidade indaga sobre Deus. Indaga sobre Deus. E esse é o nosso próximo tema agora. Então, para o Aristóteles, as definições que ele dá para Deus, boa parte nós temos também no cristianismo. Por exemplo, quando ele diz que Deus é eterno, não há nenhuma dúvida, o cristianismo também aceita isso muitíssimo bem, que é indivisível e assim por diante. Mas há algumas diferenças que são importantes. A menos importante, talvez, ao meu ver, é que para o Aristóteles, Deus é assexuado. Não tem um sexo próprio. A ausência de uma determinação sexual. Não sei se buscarmos na Bíblia, quando Deus se define, se buscarmos no Antigo Testamento, ele vai dizer, eu sou o que sou. Isso não dá uma definição sexual para Deus, simplesmente ele está dizendo que é eterno. Porque eu sou, diferentemente do estou, não há questão temporal, portanto, Deus se apresenta como aquilo que é. Há algumas passagens que podem dar uma conotação masculina, de um ser masculino. Mas essa é uma discussão que não cabe aqui, eu, obviamente não tenho um propósito para isso. Quais são as grandes diferenças na visão do cristianismo e do Aristóteles sobre a questão de Deus? Talvez a mais substancial seja que para o cristianismo e para o judaísmo também,
Deus é criador. O Aristóteles não entende dessa maneira por uma questão até de crença daquele momento. Principalmente em Atenas, Platão tinha essa mesma crença, que as coisas sempre existiram. Portanto, não há um criador. E esse é um ponto. O segundo ponto que faz Aristóteles pensar dessa forma é que as criaturas são imperfeitas. Ora, se a criatura é imperfeita, de onde que vem a sua imperfeição? Se eu colocar Deus como criador, eu posso fazer uma analogia para vocês. Eu tenho 2 filhos, o mais velho, o Valmir Júnior, é muito parecido comigo em todos os sentidos. A mesma altura e tudo mais. Inclusive o nariz um pouco mais acentuado. Então aquilo que eu tenho de bom fisicamente ele tem e o de ruim também. Porque eu como criador, não sozinho, obviamente que a mãe dele teve uma participação primordial, mas ele tem de mim as suas imperfeições, porque sou parte da sua criação. Então o que Aristóteles tenta colocar aqui, ou evitar? Se colocar Deus como criador, tem que ser também o autor das imperfeições. Santo Agostinho mais tarde vai ter que rebolar também para tirar de Deus essa culpa, vamos dizer assim. Tá? Então, se ele não coloca Deus como criador, como é que ele o coloca? Como causa final. A perfeição absoluta que atrai o homem em sua direção. Assim que ele vê Deus. Então, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais me aproximo da divindade. Daquilo que de fato Deus é. Outra coisa bastante interessante em Aristóteles sobre a questão de Deus, ele diz o seguinte: é o ser pensado, mas que pensa e ama somente a Ele. Vamos tentar entender isso? O que ele está tentando nos dizer? Se Deus amasse e pensasse o homem, por exemplo, o homem que é imperfeito, Deus que é perfeito caminharia em direção ao ser imperfeito. E talvez com o tempo se tornaria partícipe dessa imperfeição. Portanto, por que Deus é pensado? Porque sendo Ele perfeito, o homem busca em Deus o direcionamento para se tornar o mais perfeito possível. Então, Deus não pode buscar aquilo que é menor, aquilo que o faz menor. Mas o menor pode procurá-lo e deve procurá-lo. Aí ele vai dizer, como é que se chega a Deus? Ele diz, pela razão. Por um motivo absolutamente simples. Ele diz, aquilo que não pode ser pensado, não pode existir. Ok? Então, com mais calma, vocês têm nas 2 apostilas, pode olhar com tranquilidade lá. Nós temos esses elementos e vocês vão observar que ele tem uma noção peculiar, talvez um pouco distinta daquela que nós estamos acostumados, quer seja pelo catecismo, quer seja pela escolinha dominical, por qualquer formação cristã. Há uma certa distinção que não nos cabe julgar, mas simplesmente colocar aqui, ok? Sobre a questão dos graus de ser, o Aristóteles vai nos colocar 3 categorias. A primeira delas como verdadeiro, que ele diz, o que é isso? Algo só pode ser verdadeiro se houver a consonância entre aquilo que se pensa e aquilo que de fato a coisa é. Eu vou tentar me explicar. E tenho aqui vários livros. Por coincidência peguei o Francis Bacon, olha que ironia, né? Aquele que trucidou Aristóteles, foi coincidência mesmo, não foi planejado isso. Então, quando que eu tenho o ser como verdadeiro? Aquilo que eu pensei como um livro, que corresponda exatamente àquilo que um livro é. Então, para Aristóteles, essa é a primeira categoria. Sigamos. A segunda categoria é ato e potência. Vamos tentar entender isso aqui. Para Aristóteles, o ato é aquilo que já é a substância já existente, a substância verdadeira. E a potência é a possibilidade de ser. Não uma possibilidade real, fantasiosa, uma possibilidade real. Vou tentar me explicar. Uma semente, por exemplo, vou pegar agora a época de Poncã, de Mexerica.
Uma semente de mexerica traz em si a possibilidade de ser um pé de mexerica. Isso não é onírico, né? Sonho nem nada, é uma possibilidade real. Vai se concretizar? Não necessariamente. Vamos imaginar que você chupou essa mexerica pela manhã, pisou na semente, esmagou, acabou de morrer a possibilidade de um pé de mexerica. Mas havia ali naquela semente antes a possibilidade de se tornar um pé de mexerica. Quando se torna real, então a semente enquanto semente já era ato, enquanto pé de mexerica, possibilidade. Há um exemplo que eu evoco todos os anos e eu acho que funciona bem. Nós temos várias meninas na sala. Daqui a pouco eu explico por que eu pergunto para as meninas e não para os meninos. Então, vamos pegar alguém que eu pude conversar um pouco mais no início do ano, a Ana. A Ana Carolina, do primeiro B, ela, enquanto mulher, parece que não é uma dúvida quanto a isso, enquanto mulher é ato, porque já é mulher. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas enquanto mãe, ela já é? Não, é uma possibilidade. Eu conheço o namorado dela também, dependendo do acordo que fizer entre eles, do futuro que eles tiverem, de repente no futuro ela será mãe também. Mas por enquanto, ela é mulher enquanto ato, mas enquanto mãe apenas possibilidade. Possibilidade. Uma possibilidade real, mas ainda possibilidade. Por que eu não pergunto aos meninos? Aqui uma brincadeira. Eu pergunto, enquanto homem você já é homem? Sim, parece que não há nenhum problema quanto a isso. Pode fazer até uma brincadeira aqui e ali. Mas eu pergunto enquanto pai. Aí dependendo da vida da pessoa vai ter que fazer algumas perguntas por aí. De repente é, de repente não é. Por isso que eu não brinco tanto com os meninos, porque nós não teríamos uma certeza. Com as meninas é um pouco mais fácil quanto a isso. Então entenderam bem? O ato é aquela substância real, que ela já existe. Eu volto. A semente de mexerica, enquanto semente, já é ato, porque é real. Ela é real ali, ela existe, não é mera possibilidade. Mas enquanto pé de mexerica, é apenas uma possibilidade. Pode ser que algum dia ela se transforme em. Isso quando nós falarmos de mudança de substância, isso vai ser um exemplo até bastante interessante de se colocar. Quer dizer, aquilo que era semente um dia se transformou, depois de diversas circunstâncias, num pé de mexerica. Tá ok? Para que haja mudança do ato para a potência, dessa mera possibilidade para a realidade, há necessidade de 4 causas. Aristóteles vai nos colocar bem, e eu vou tentar, depois de colocar uma pequena definição sobre cada uma delas, vou colocar um exemplo que imagino que possa facilitar a compreensão de vocês. Então as 4 causas são, a primeira delas, chamada causa material. O que é a causa material? É a substância que vai sofrer a transformação. Vai sofrer a transformação. Já vou deixar como exemplo aqui, por exemplo, uma pedra de granito, que vai ser essa substância que vai sofrer a transformação. Então, causa material, a pedra de granito. A causa eficiente é o sujeito que vai promover a transformação em. Ora, vou colocar como sujeito aqui o escultor. Ao se deparar com a pedra de granito, vai transformá-la em alguma coisa. Aí vem a terceira causa, que é a causa formal. O que é a causa formal? É a forma que será dada à matéria. Aí cabe ao escultor a inspiração que ele tem. Imaginemos que ele tenha lá uma musa, uma pessoa na sua cabeça. Então ele vai dar forma àquela pedra de granito a essa pessoa. Então a forma dada é chamada causa formal. E por fim, uma redundância, a causa final. É o motivo da transformação. Então, por que ocorreu tudo isso? Então, nesse caso aqui do exemplo, pode ser simplesmente para o escultor uma satisfação pessoal. Pode ser também uma forma de ganhar dinheiro. Transformou em escultura, seja lá qual for a escultura, para ganhar dinheiro. Ou dependendo até as duas coisas ao mesmo tempo. Uma satisfação pessoal que lhe rendeu dinheiro. Então, é para que houve a transformação?
Essa é a chamada causa final. Por quê, gente? Essa pedra que, anteriormente a todo esse movimento, o movimento gera transformação, né? Ela era uma estátua em potencial. Se não houvesse a interferência do escultor que trabalhasse essa pedra, poderia ficar o resto de sua existência sem ser transformada. Então houve a necessidade de uma causa eficiente, que exerceu o seu trabalho sobre, lhe deu uma forma, seja ela qual for, com uma determinada finalidade. Essa é a causa final. Ok? Espero que tenha ficado compreendido para vocês. Por fim, nós temos dentro dos graus de ser o acidente. O que é o acidente? É aquilo que não diz o que a substância é, mas facilita a sua compreensão, a sua identificação. Eu sei que nem todos tiveram oportunidade, mas para quem pôde ter acesso ao material um pouco antes da nossa parada, quem tem essa apostila na sua casa, se abrir na página 45, lá tem as 10 categorias que são apresentadas pelo Aristóteles, para que a gente possa entender um pouco melhor a questão do acidente. Então a primeira categoria é a substância em questão. Nós vamos tentar entender quais são os elementos que são transitórios, passageiros dentro dessa substância. Então, pegando aquela tabela que vocês têm na página 45, a primeira delas é chamada de qualidade. Por quê? A substância em questão, vocês vão observar, é um cão, é um cachorro. Então, o que é qualidade? Seria a raça desse cachorro, seja qual for. Mesmo que seja aquela raça famosa francesa, acho que alguns já conhecem, vira-latte. Nós temos aqui em casa essa raça de cão, um vira-latte, que nós adotamos não faz tanto tempo. A segunda categoria é da quantidade. Eu estou me referindo a quantos cães. Eu, especificamente nesse exemplo, estou me referindo a um cão. Poderia ser mais. Nesse caso, me refiro a um único cão. Único cão. Talvez tenha sido um pouco a caipirinha de antes dessa aula. A terceira categoria, ou a quarta categoria, seria de relação. Toda vez que se fala em relação, é relação de um ser com o outro. Então, na relação desse ser, que é o cão, com o seu dono, o que eu posso estabelecer? Por exemplo, de ser alimentado, como nós fazemos com o nosso Pedrinho todos os dias. Pedrinho é o nome do nosso cachorro. Tá? A próxima, a quinta, é questão de ação. Então, qual é a principal ação dessa substância em questão que é o cão? Quero crer que seja de latir, porque aquilo que dá uma referência mais importante ao cão é o ato dele latir. A próxima é paixão. Não se empolguem. Não há nenhuma relação amorosa aqui. Tem muito mais a ver com a nossa gramática do que com a parte sentimental. Nós temos, se vocês se lembram ainda, a voz passiva e a voz ativa. Então, paixão é o sentido da voz passiva. Qual é a ação que o cão sofre? Uma delas poderia ser de ser alimentado, por exemplo. Então, isso é uma coisa que ele não faria por si só. Então, na relação do dono com o seu cão, o que o dono poderia exercer como ação sobre ele? De alimentá-lo, como nós fazemos todos os dias, de uma maneira ou de outra. A próxima categoria seria de lugar. Por exemplo, agora o nosso cão está no quintal da casa. É o lugar onde a substância está. Então isso é móvel, muda obviamente com o tempo. Ele já esteve dentro de casa, está fora, já esteve na rua. Então, onde está a substância? Portanto, isso não é definitivo, como nenhum acidente o é. A próxima, de tempo. Como agora nós estamos à noite, o tempo de referência a essa substância significa um cão à noite. Amanhã pela manhã será dia, tarde, assim por diante. Então observe que o acidente sempre é passageiro, não é definitivo, mas ajuda na identificação da substância, como eu vou colocar imagino que de maneira mais clara daqui a pouco.
A próxima é o ter ou estado. Então, como é que está esse cão? Depende se você está exagerando na comida ou não. Então, o nosso parece que está em uma situação normal, mas pode estar magro, pode estar gordo. Então, isso também há uma avaliação bastante clara. E por fim, a de jazer ou de posição. Então, como é que ele está? Eu tenho certeza absoluta que nesse momento o nosso está deitado. A não ser que ele seja instigado por um animal, alguma coisa. Então, nesse momento ele está deitado. Então, percebam, gente, que essas categorias não dizem o que o ser é, mas facilitam na sua identificação. Então, quando eu vou me referir a um cão, eu digo aquele que está sentado, colocando ele como diferente daqueles que estão em pé. Então, o fato de estar sentado não faz ele ser cão, mas naquele momento ajuda na sua identificação. Se ele está gordo ou magro também não faz diferença. Há uma identificação para aquele momento, mas não diz o que é. Isso vale para nós seres humanos também. Então, quando eu digo aquela pessoa que está à porta, o fato de estar à porta não faz ela ser quem é, mas ajuda na sua identificação. Aquela pessoa de cabelo comprido. Então, observe que se ela cortar o cabelo um dia, continua sendo a mesma pessoa. Mas quando eu digo naquele momento a pessoa de cabelo comprido, ajuda na sua identificação. Essas são as categorias, esses são os acidentes. Insisto, se o acidente não diz o que a coisa é, o que a substância é, seguramente eles auxiliam na sua identificação. Ok? Nesse mesmo material, nessa mesma apostila, essa primeira que vocês estão trabalhando, eu coloquei invertido aqui. Minha assistente me chamou a atenção há tempo. O Aristóteles vai dividir o universo em 3 níveis. O primeiro ele vai chamar de o mundo sublunar, ou seja, aquele que está aqui na Terra. Qual a principal característica desse mundo? A transitoriedade. Segundo Aristóteles, ele é formado pelas 4 substâncias básicas: água, terra, fogo e ar. Água, terra, fogo e ar. Então, segundo Aristóteles, e não precisa ser muito gênio para detectar isso, esses 4 elementos estão em transformação ou promovendo a transformação. Então ele diz, é o mundo transitório. Transitório por quê? Está em mudança, em processo de mudança. Então ele diz, não posso buscar nesses elementos aquilo que de fato é, porque eles são transitórios. E aqui, gente, houve um equívoco meu, poderia ter colocado lá atrás. Por mais que Aristóteles tivesse uma admiração enorme por seu mestre, que é Platão, houve uma discordância cabal entre ambos. Só lembrando que, por Platão, a essência das coisas não está nesse mundo, está no mundo das ideias. Então, quando eu me deparo com um livro, com um violão, que são as coisas que eu tenho aqui à minha frente, um aparelho de som, seja lá o que for, uma caneta, o Platão vai dizer, isso é uma imagem de, uma projeção de, como está no mito da caverna. A essência da caneta, a essência do livro não está nesse mundo, está no mundo das ideias. Aristóteles fala, meu mestre, com todo o respeito que eu tenho por você, realiza, cara, pensa bem. Eu quero chegar à essência desse livro, ou do livro. O livro está aqui, é real, está na minha mão. Eu tenho que procurar a sua essência num outro mundo, fora daqui? Cá para nós. Menos, né? Então o que ele vai dizer? Alguns cuidados devem ser tomados. Eu não posso me apegar àquilo que é livro pelos acidentes, como eu acabei de falar, por aquilo que é transitório. Mas aquilo que há no livro, que está aqui, que é real nesse mundo, que se repete, que não muda. Então ele diz, a essência do livro não está num outro lugar. Está aqui desde que eu depure, tire aquilo que é transitório e chegue àquilo que de fato o livro é. Então ele diz, aquilo que está no mundo sublunar é dessas coisas transitórias. A partir desses elementos que estão
em constante transformação. Aí ele diz, há um mundo supralunar, e nesse mundo supralunar está o quinto elemento, que ele vai chamar de éter. Esse sim, não há transformação. Ele há uma essência absoluta. Então, dependendo do grupo ao qual você pertence, há várias interpretações sobre o quinto elemento. Ele vai dizer, se no mundo sublunar o movimento é retilíneo, porque as coisas são constantes ali, nesse não é. Tanto que ele vai dizer, nesse mundo agora nós temos os planetas e temos o quinto elemento. E no mundo supraceleste, finalmente, o ser que está acima de todos, que é a divindade. Ok? Dando um salto em outro item sobre Aristóteles, nós temos a questão da psicologia ou a questão das almas. Parece-me que aqui ele segue o seu mestre, Platão. Também divide a alma em 3 categorias, vai dar nomes diferentes, mas parece-me que o resultado vai ser absolutamente o mesmo. Então ele diz, colocando numa ordem hierárquica, subindo de valor. A primeira alma é a vegetativa. Então, qual é o direcionamento dessa alma? Aquilo que é referente à vida, procriação e coisas do tipo. A segunda alma seria a sensitiva, que é responsável pelo apetite e o movimento. O que é isso? Esse desejo de transformar a potência em ato. E por fim, a alma intelectiva, seria equivalente praticamente à alma racional do Platão, que me leva ao conhecimento das coisas. Aquilo que de fato a coisa é. Então, se pegássemos e fizéssemos um paralelo nas 3 modalidades de alma do Platão e do Aristóteles, os nomes são diferentes. Mas, ao meu ver, salvo engano meu, o resultado seria praticamente o mesmo. Sobre a questão e a moral e ética, para fechar Aristóteles, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Ele diz, o grande objetivo do ser humano, todo ser humano, seja ele qual for, é atingir a felicidade. A questão é, como que eu chego até ela? Então, uma novidade que o Aristóteles traz, já se diferenciando, por exemplo, do Sócrates, que apregoava um desapego total às coisas materiais, o Aristóteles dizia, para que eu almeje a felicidade, eu tenho que ter bens materiais mínimos. Não que esses me levem à felicidade, de jeito nenhum. Mas ele diz, se eu não tenho o que comer e não tenho onde morar, o termo felicidade faria sentido para mim? Provavelmente não. Se tiverem curiosidade, meus caros, eu não tive essa ousadia ainda, passo essa coragem para vocês que são mais novos do que eu, de repente pegarem os moradores de rua, que não têm onde morar, praticamente não têm o que comer, se eles almejam a felicidade. Então, aquele que não tem o mínimo, o termo felicidade continua fazendo sentido para ele? Para Aristóteles, não. Isso aí, de repente vocês poderiam ser curiosos e tirar essa dúvida que eu ainda tenho. Ele diz, como é que se chega à felicidade? Pela virtude. Ah, tá. E como é que se chega à virtude? Aí eu peço a vocês, insisto, aqueles que tiveram a chance de ter acesso ao material, essa segunda apostila sobre o Aristóteles, na página 75, bem no meio dela, ao meio da página, há lá a escrita meio termo. Por favor, corrijam isso. Não é meio termo, isso é uma péssima tradução. A tradução é justo meio. Justo meio. Para Aristóteles, o justo meio não era uma média matemática, onde você tivesse um pouco disso e um pouco daquilo para fazer uma média. Longe disso. É zerar. Como é que se chegaria à virtude? Quem lê a Ética Nicômaco, ele vai colocar muitíssimo bem a partir de diversas virtudes que ele apresenta ali. Ele diz o seguinte: há uma virtude chamada coragem.
Como é que eu chego a ela? Sendo zero covarde e zero temerário. O que é isso? A covardia é a ausência, a temeridade, o excesso. Então aquele que é covarde está distante da coragem. E o temerário cometeu um excesso desnecessário. Eu até brinco com vocês, pena que não tenho essa oportunidade, não estou em sala de aula. Quando eu era moleque, estava ali ainda no primário, que seria o fundamental de hoje, o pessoal brincava muito, brincava nada, a coisa era bastante séria. Vou te pegar lá fora. Rapaz, quando o cara falava isso, a chance de se apanhar era muito grande. Quando o cara falou, vou te pegar lá fora, e você deu uma olhada por cima do muro, assim, tem 10 esperando para te estraçalhar. Aí você fala, eu não sou covarde, eu vou enfrentar, porque eu sou corajoso. Corajoso? Corajoso escambau, cara, vou te trucidar. Isso é temeridade. É um excesso desnecessário. Por que você vai correr esse risco? Isso não é coragem, isso é absurdo, é o excesso. Então o que o Aristóteles diz? O que é o justo meio? É quando eu consigo zerar absolutamente a covardia, quando eu consigo zerar absolutamente a temeridade. Quando eu faço isso, eu alcancei uma virtude que é chamada coragem. Esse é o exercício de qualquer tipo de virtude. Então ele diz, quem consegue fazer isso, alcançar a virtude, necessariamente será feliz. Então ele diz, como a meta do homem é a felicidade, e ele diz mais uma coisa, uma forma também de ser virtuoso é realizar aquilo que você tem de melhor. Chegar ao máximo que você pode. Então, se você toca violão, se utilize da técnica, lembra lá atrás, nos graus de saber, para se tornar um grande tocador de violão. Se você é cozinheiro, cozinheira, fazer da melhor maneira possível, porque você se tornou o melhor que se pode em determinado rumo, ou determinada categoria. Isso é interessante também. Isso faz parte do ser humano. Tá? Só para fechar essa questão, ele vai dizer, qual poderia ser a felicidade máxima que o ser humano pode ter? Qual poderia ser? Além até da virtude. Ele diz, contemplar Deus. Porque se Deus é a perfeição, e eu procuro, na minha felicidade, na minha virtude, procurar ser o melhor possível, imagine contemplar aquele que é a perfeição máxima. Ele diz, não pode ter felicidade maior do que essa. Então, meus caros, minhas caras, caríssimos, caríssimas, em linhas gerais, de maneira até acelerada, porque vocês têm que olhar o texto, é ali que vocês terão uma compreensão maior e melhor. Fechamos o trio Parada Dura com Aristóteles. Tenham um bom resto de dia e até a próxima.